A paz do Senhor a todos. Hoje, nosso vídeo de hoje é mais um conteúdo da lição número 12, o reinado de Josias, nossa escola bíblica dominical, né? E hoje é um dia especial se tratando de escola dominical, porque nessa data de hoje comemora-se o, o início de tudo da escola dominical, da primeira escola dominical que foi criada no nosso Brasil e de como tudo começou, né? O objetivo para qual foi criada a escola dominical, né? A escola dominical ela foi criada para tirar crianças da rua, né? Aquelas crianças que viviam na rua, abandonadas, à margem da sociedade, mendigando. É, e, então, quem teve a ideia de criar a escola dominical foi justamente para isso, para tirar essas crianças da rua, né, dar um abrigo, dar educação, disciplina e palavra de Deus, né? Eles passavam o dia, a manhã inteira estudando matéria secular, né, como matemática, ciência, geografia, outras coisas. E durante a tarde eles estudavam a palavra de Deus, né? Daí veio onde criou-se a escola dominical. E aqui no nosso Brasil foram um casal, né, de missionários que fundou a primeira escola e eles construíram, né, construíram o prédio, tudinho, tudo direitinho, né, dentro dos parâmetros e tal. E com o mesmo objetivo também, né, de educar, de, na verdade, trazer essas crianças para o reino de Deus. E até dessa escola foi fundada uma igreja, né? Porque a igreja, a base dela, dos seus membros, foram crianças, né? Como as crianças começaram a ser educadas dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios das escrituras sagradas. Então hoje é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. É um dia memorável, né? Para nós. E de muita alegria para nós que ensinamos, professores, que aprendemos também todos os dias. É algo assim que nos deixa com muita satisfação, né? Com muita alegria em fazer esse trabalho do ensino da escola dominical. E a nossa lição de hoje, ela tem por tema o reinado de Josias. E nós vimos na lição passada sobre o reinado de Ezequias. Ezequias, ele foi um rei que trabalhou com a reforma, né? Um homem que trabalhou cuidando e zelando pela vida espiritual do povo. E, e o rei Josias também não é diferente, né? Trabalha em prol desse crescimento, né? Da vida espiritual das pessoas, em fazer esses reparos, essas manutenções. Porque a vida espiritual, ela podemos compará-la também com algumas coisas da nossa vida secular que precisa ser feito reparos, né? Que precisa ser feito algumas reformas, alguns ajustes, né? A nossa vida, por exemplo, nosso corpo, né? Ele não tem que estar em constante manutenção, né? Nossa saúde e tal. E a vida espiritual também, ela necessita dessas manutenções, porque quando elas não são feitas, as coisas tendem a enfermar, né? Na verdade, a aparecer pequenos danos e esses pequenos estragos, eles vão aumentando, né? A tendência deles de crescer, de se multiplicar, de evoluir muito e de piorar a situação é muito maior, né? E nós vemos aqui de início, logo vamos ler aqui o texto base da nossa lição, que é em 1 Reis, capítulo 22. Diz assim, ó, do 1 até o 7.
Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías de Boscate. Ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, e andou em todos os caminhos de Davi seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. E sucedeu no 18º ano do rei Josias, que o rei enviou Safã, o filho de Azalias, filho de Mesulão, e o escriba à casa do Senhor, dizendo: sobe até Ilquias, o sumo sacerdote, para que ele possa completar a prata que é trazida à casa do Senhor, a qual os guardadores da porta reuniram do povo, e que eles a entreguem na mão dos executores da obra, que tem supervisão na casa do Senhor, e que estes a deem aos executores da obra, o qual está na casa do Senhor, para restaurarem as fendas da casa, aos carpinteiros, aos construtores, aos pedreiros, e para comprar madeira, pedra talhadas, e para repararem a casa. Todavia, não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. Nós vemos aqui a primeira atitude do rei Josias, quando começou a assumir o trono. Josias teve o cuidado de reparar o templo. Josias repara o templo. E nós vemos que a época em que ele faz essa obra, que ele realiza essa obra, não é um tempo fácil. Não é uma época de muita facilidade para se fazer isso, por conta da situação espiritual e moral que se encontrava o povo. E essa situação, ela não era animadora, né? Ela era uma situação em que ia causar um certo temor e desânimo em qualquer um que assumisse aquele reinado. Mas Josias, pelo que conta aqui o texto, pelo que relata o texto, dá para se perceber que Josias era alguém que andava dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Que a palavra de Deus é bem clara quando cita ele sendo um homem que faz o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele tinha uma visão, tinha uma vida de acordo com as escrituras sagradas, procurava andar com a vida regida pelas escrituras sagradas, né? Então a sua maior fonte, a sua direção principal, o seu norte era sempre as escrituras sagradas. Era sempre a lei de Deus. E Josias, vivendo dessa forma, quando assume o trono, quando começa na verdade a reinar, alguns anos depois, Josias, pelo que mostra o texto, ele dá início a essa reforma, e nós vemos aqui uma certa inconformação, né? Ele estava inconformado, né, com aquela situação de contemplar aquela situação tão triste que se encontrava a sua nação, a nação que ele estava reinando, e a vida espiritual daquele povo. E ele chama algumas pessoas para ajudar ele nessa reforma. Nessa reforma ele chama Ilquias e Safã. Ilquias, o sumo sacerdote, Safã é um secretário dele, né? Safã é o homem que toma ali a frente de muitas coisas, da obra, da reforma, do que precisa ser feito para dar início à reforma. E essa reforma, ela é feita dentro da lei, dentro da lei de Deus.
Porque nenhuma mudança, nenhum ajuste, nenhuma manutenção, nenhuma reforma espiritual, ela funciona com ideologia humana, com conceitos humanos. Ela só funciona com a palavra de Deus. Ela só tem efeito, ela só terá sucesso, ela na verdade não terá um efeito só imediato, mas algo assim que vai perdurar por muito tempo, é com a palavra do Senhor. O princípio tem que ser a palavra, os basilares tem que ser as escrituras, os pilares de sustentação, o alicerce tem que ser a palavra, né? Então esse homem procura fazer a reforma, o negócio direito, né? E nós vemos que a história a época dele era uma época já em que o povo tinha extrapolado mesmo, já tinha pecado tanto, já tinha passado do limite, muito, muito mesmo. Até a festa, que nós vamos ver mais na frente um pouco, a Páscoa já não era comemorada há muitos anos, né? E tinha ponto de adoração, assim como teve também no reinado de Josias, tinha ponto de adoração por tudo que era canto, né? E tinha as adorações em que sacrificava os filhos, passava pelo fogo. Tinha vários tipos de adoração a vários deuses, a Astarote, a Azerá, a Baal, a todos esses deuses pagãos era cultuado. O Senhor tinha sido abandonado por completo. Quando a gente olha aqui esse texto, o Senhor tinha sido abandonado e a sua lei, a sua palavra tinha sido totalmente esquecida, jogado fora. Ninguém seguia mais nada da lei de Deus, a não ser consultar os falsos profetas, os profetas desses deuses, os profetas de Baal, de Azerá, né? Os sacerdotes, na verdade não eram sacerdotes, pessoas santas, mas esses homens aqui que prestaram serviço nesse recomeço, melhor dizendo, nessa reforma, a cidade era assim como se tivesse sido destruída, tivesse entre os escombros as coisas de Deus. A vida espiritual daquela nação estava totalmente destruída, as pessoas estavam perdidas entre os escombros daquela destruição e precisavam ser removido todo esse lixo, toda essa sujeira, essa ceboseira que tinha na nação. E quem é o homem que Deus vai usar? Josias. E começa por Josias, por Ilquias, por Safã. Tem na verdade, esse trio aqui abençoado, né, que começa essa reforma e abraça essa causa e luta com muito zelo. Então eles começam essa reforma e nós vemos aqui que Deus, a época era difícil, mas que Deus nos dá sempre oportunidades nesses tempos difíceis, mesmo o tempo que estamos vivendo hoje, tem épocas difíceis, dias maus, como diz a palavra, mas Deus nos dá oportunidade para mudar a história em que estamos vivendo. Deus nos dá essas oportunidades, disponibiliza também ferramenta e ainda existe pessoas que possam lutar também ao nosso lado, daqueles que querem fazer a diferença nesse tempo presente que estamos vivendo. Há épocas tão difíceis, tão conturbadas de se viver a palavra, de se falar do reino de Deus e de tantas outras coisas, misturado com tantas heresias, com tantos costumes maus, né? Com tantas coisas que têm corrompido a mente das pessoas, distorções das escrituras sagradas, que na verdade isso tem causado grandes males e sempre causou. Em toda a história da igreja nós vemos os apóstolos combatendo com esses falsos ensinos e vemos isso nos dias de hoje, tantas heresias sendo pregadas e tidas como verdade. Isso dificulta a aceitação da verdadeira palavra de Deus. Mas Deus nos mostra através desta lição em que não devemos nos desanimar, em que Ele quer usar nossas vidas para fazer a diferença, para fazer uma reforma nesse tempo presente em que vivemos. E Deus faz assim na vida de Josias. E Deus usa esses homens para trabalhar com ele. Porque esse tipo de reforma, nem um líder, nem um pastor, nem ninguém consegue fazer isso sozinho. Eu aprendi que ele sempre depende de pessoas que também têm esses mesmos ideais, que também têm vida com Deus,
que isso aqui depende, em primeiro lugar, de relacionamento com Deus. Somente será sensível a essa situação e se mostrará uma pessoa inconformado com essa situação quem tem vida com Deus, quem tem vida de comunhão com Deus. Quem tem vida baseada em oba-oba, em balela, nessas coisas todas, nesse movimento atual, jamais jamais terá a sensibilidade para perceber esse mal adentrando no meio do nosso sistema nos dias de hoje. Não terá percepção para isso, porque estará indiferente a essa situação. Mas só terá essa percepção aquele que tem uma vida mergulhada no rio do Espírito Santo. Aquele que a cada dia se apega ao Senhor. Aqueles que a cada dia procuram viver a sua palavra. Esses terão força para denunciar o pecado e não se conformar com essa era presente, com a situação crítica que se encontra esse sistema. Sistema religioso e tantos outros, em que precisa, na verdade, de uma reforma. E a gente sabe que numa reforma mexe com muita coisa, Nós vemos quando é feita uma reforma na política, quando é feita uma reforma no sistema econômico, e em tudo isso há um grande rebuliço, é tudo novo, Na verdade, uma reforma vai demandar muito esforço, muito trabalho, E toda reforma é também tirado muita sujeira. E aqui ele começa tirando tudo isso, Josias começa para fazer o reparo, tem que tirar essa sujeira. Ninguém faz uma reforma se não tirar isso. E não tem como ele fazer uma reforma espiritual, moral, naquela nação se ele não tirasse toda aquela sujeira. O que era que estava causando? Primeiramente, o mal tem que ser cortado lá na sua origem, na raiz, como a gente chama. A origem de todo problema, o foco tem que ser lá. E lá é onde é feita a limpeza. Para depois se dar início a uma reforma. Para depois se dar início a todo esse processo de reforma espiritual, Então, o homem de Deus, que está na comunhão com o Senhor, que vive os princípios da palavra, que a palavra é sua base, ele terá sensibilidade para perceber isso e para buscar onde foi que se originou aquele mal que está causando toda aquela turbulência no meio na vida espiritual do povo de Deus, ou de muitas pessoas, do sistema, na verdade, religioso. E ele, tendo essa sensibilidade, estando com a sua alma sensível, quebrantada diante do Senhor, vivendo uma vida de consagração total, de oração, de comunhão com o Senhor, e de a palavra de Deus estar presente na sua vida, e a sua vida está na palavra, isso que é importante. Se a vida não estiver na palavra, não terá percepção para isso. Se a vida não estiver na palavra, ele não terá força para fazer uma reforma eficaz, porque ele pode até fazer uma reforma, mas vai fazer de acordo com a cabeça dele, com seus ideais, e que não seja com a palavra de Deus. Mas esse homem aqui, ele usou, na verdade, aqui a sua vida espiritual, Deus usou ele para fazer essa reforma, para dar início. E ele começa fazendo uma limpeza, começa limpando tudo aquilo que tem distanciado do povo de Deus. A raiz do problema estava aí, a idolatria. E ele vai arrancar, mas arranca com força. E tem mais. Esse aqui é tão severo, ele é tão duro nessa limpeza, que ele manda queimar tudo isso fora da cidade. E tudo que o povo, por mais insignificante que fosse, ou por mais pelo melhor que parecesse ser, mas que as pessoas olhassem como objeto de adoração, ele manda arrancar, ele manda tirar, porque tem que tirar, Ele procura curar a enfermidade. E eu aprendi que só pode trazer cura, para a vida de alguém, aquele que tem uma vida sadia. E Josias tinha uma vida espiritualmente sadia, para poder propor essa reforma, Emocionalmente sadia também, porque quem não tem saúde nessas áreas, ele não pode trabalhar numa reforma dessa. Ele não tem como.
Como é que um doente vai curar outro? É assim que quando as pessoas questionavam Jesus e diziam que ele não era, na verdade, o que expulsava os demônios, mas ele era expulsado por Beelzebu. Aí Jesus vai dizer, olha, como é que Beelzebu expulsa Beelzebu? Não faz sentido isso. Então não faz sentido trabalharmos com esse zelo se não temos zelo primeiro com a nossa vida. Então primeiro devemos viver uma vida irrepreensível. É assim os requisitos que um líder religioso, que um bispo, que um diácono, que um homem que ia trabalhar na obra tinha que ter quando Paulo resolve ali fazer aquelas escolhas, né? Paulo era muito seleto nas suas escolhas e todas elas baseadas dentro das escrituras, e uma das características era essa: tinha que ter uma vida irrepreensível. Tinha que ter uma vida realmente com Deus, tinha que ser alguém curado, na verdade. Tinha que ser alguém que tivesse uma saúde espiritual, para poder também promover a cura na vida de outras pessoas. Sendo o contrário, Paulo disse, aí não dá. Ele diz mais, se alguém não cuida dos seus, e não cuida nem dos da sua casa, como é que não administra bem a sua casa, como pode administrar as coisas do Senhor? Então nós vemos isso na vida de Josias, um camarada que tinha muito zelo pela sua vida, que procurou andar nos caminhos do Senhor, fazer tudo direitinho, fazer o negócio certo, do jeito que tem que ser, de acordo com a palavra. Porque quem está na palavra, quem tem a vida na palavra e vive uma vida de relação com Deus, de comunhão com o Senhor, isso diariamente, ele não se conforma. Ele repudia o pecado dá nojo nele. Ele não se conforma mais com a vida de pecado. A sua vida é tão sensível, o Espírito Santo torna ele tão sensível de um jeito que ele sente essas presenças ruins, ele sente esse clima ruim, né? E procura propor uma mudança, não se conforma com aquilo, que muitos dizem, não, é assim mesmo, não tem jeito não, as coisas dessa forma mesmo. Não, Josias não se conformou com isso. Josias foi para os pés do Senhor. Podia alguém dizer, já está tanto tempo na idolatria, é assim mesmo, esse povo não quer nada não vai mudar não. É muito comum a gente ouvir isso, as pessoas dizerem, essa localidade é assim, não tem jeito, essas pessoas são desse jeito, não querem o Senhor, só querem uma vida de devassidão, de imundícia, e é tanto que a gente prega e não vê mudança. Mas quem está sensível ao Espírito Santo e à voz de Deus e tem uma vida de comunhão com o Senhor, ele não se conforma com essa situação. E ele corre para os pés do Senhor, procurando uma ajuda. E Ezequias queria fazer e não sabia por onde começar, né? E sabia até por onde, mas assim, tinha uma certa dificuldade. Aí no versículo 8, sim, e nós vemos que ele está acompanhado de pessoas boas, né? Está acompanhado de um sumo sacerdote, de um camarada que ia na verdade, recolher as ofertas para fazer a obra, a construção, mas que essa pessoa era uma pessoa honesta. É tanto que ele diz aqui, ó, todavia não havia qualquer ajuste feito com eles acerca do dinheiro que era entregue na sua mão, porque eles agiam com fidelidade. Então, Josias não se preocupava, porque ele tinha pessoas fiéis ao seu lado. Não dá para fazer reforma com pessoas infiéis. Elas têm que ser fiel a Deus, fiel nos seus negócios. Melhor dizendo, quem é fiel a Deus, a fidelidade, o temor ao Senhor, como diz a palavra de Deus, é o princípio da sabedoria, é o começo de tudo, é a base. Quem tem uma vida de fidelidade com Deus, ele é fiel em tudo, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas amizades, na sua vida conjugal. Em tudo há transparência. Então, o texto nos diz que ele não precisava fazer ajuste nenhum, não precisava conferir nada, né? Não precisava nem prestar conta nada com ele, porque ele já sabia que os homens eram fiéis. Ele escolheu pessoas fiéis para trabalhar. E era assim desde o início, né? Nós vemos também que Paulo, quando ele instrui Timóteo, ele diz para Timóteo, quando Timóteo está liderando, que ele venha confiar a palavra, confiar aquele ministério a homens fiéis, a homens capacitados, mas homens primeiramente que tivessem vida com Deus, porque se não tiver, não dá para trabalhar no reino de Deus dessa forma, sem ter uma vida de relação com Deus. Não é só conhecimento, não é só estratégia, não é só habilidade, é primeiramente a vida espiritual com Deus, sadio espiritualmente.
E Josias tinha essas pessoas qualificadas do seu lado, né? Tinha essas pessoas saudáveis espiritualmente, né? Que ele podia confiar. E aí, ó, o versículo 8 do capítulo 22 de 2 Reis diz assim, ó: E Ilquias, o sumo sacerdote, disse a Safã, o escriba: Encontrei o livro da lei da casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele leu. E Safã, o escriba, voltou ao rei e trouxe novamente ao rei a palavra e disse: Os teus servos recolheram o dinheiro que foi achado na casa e entregaram na mão daqueles que executam a obra e que têm supervisão da casa do Senhor. Aí diz assim, ó: E sucedeu quando o rei havia ouvido as palavras do livro da lei, que ele rasgou as suas vestes. E o rei ordenou a Ilquias, Safã e Aicã, o filho de Safã, e Aqubor, o filho de Micaías, e Safã, o escriba, e Asaías, um servo do rei, dizendo: Ide consultai o Senhor por mim e pelo povo, porque todo Judá, acerca das palavras deste livro que tem achado, porque grande é a ira do Senhor que está acesa contra nós, porque nossos pais não atentaram para as palavras deste livro, para fazerem segundo aquilo que está escrito. Então, como eu falei da sensibilidade, né? O rei, quando ouviu as palavras contidas naquele livro, provocou nele uma sensibilidade tão grande que ele sentiu o pecado dos seus antepassados. Ele sentiu de uma tal forma que ele sentiu também o juízo de Deus que estava vindo, a ira do Senhor que ia ser acesa, que ia ser manifesta contra o povo. Ele diz: porque eles não guardaram, então o negócio não vai ficar bom para o nosso lado também. E ele se prostrou ali, a Bíblia diz que ele se rasgou suas vestes, indignado com aquela situação. Porque a vida de comunhão com Deus, ela causa em nós, além da repúdia pelo pecado, uma revolta com a situação no erro, né? Quem tem uma vida assim, espiritualmente ligado com o Senhor, espiritualmente sadio, ele não consegue aceitar pecado como uma coisa normal, como uma coisa dos tempos presentes. Isso é normal, é desse jeito mesmo, tem que não vai mudar, né? As pessoas são desse jeito, a sociedade é desse jeito, o sistema está corrompido. Não. Quem tem essa, na verdade, uma sensibilidade e uma vida espiritual com Deus, ele vai lutar para mudar essa realidade. Sozinho ele não consegue, né? Tem que ter a ajuda primeiro do Senhor e tem que ter pessoas comprometidas também ao seu lado que vivam uma vida de fidelidade. E esses homens aqui, quando começaram a ler o livro, o rei se indignou com aquilo. Temos que buscar a resposta no Senhor, né? Porque a ira dele tá... Deus viu o coração de Josias. Ele disse: a ira do Senhor está vindo por tudo que nossos pais fizeram. Deus irá manifestar sua ira, ele não vai deixar isso impune. Então aqueles homens, eles foram buscar uma resposta. E eles, buscando uma resposta numa mulher chamada, uma sacerdotisa chamada Uda. E Uda, ela traz a resposta do Senhor, né? Ela traz a resposta do Senhor. E aqui no versículo 19 do 22 diz assim, ó: Como o teu coração foi terno, tu te humilhaste diante do Senhor, quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus habitantes, de que ele se tornaria uma desolação e uma maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Então o Senhor havia ouvido a oração dele, havia visto a sua atitude, né? Que foi uma atitude boa, que não foi só boas intenções, mas que na verdade ela estava dentro do seu coração,
né? Porque não adianta também ter só boas intenções para fazer e ter um coração mentiroso, enganoso. E porque Deus conhece isso, e Deus conhece aqueles que o servem com sinceridade. Deus atua, Deus trabalha na sinceridade, né? Onde há mentira, onde há engano, onde há só aparência, não tem como Deus agir. É como se bloqueasse a ação de Deus naquela situação, né? Então ali Deus ouviu a oração, mandou a resposta, né? Mandou a resposta através de Uda, né? Da profetisa, né? Na verdade era a mulher a profetisa, que e ela fala, na verdade, que aqui no versículo, não estou encontrando o versículo no momento, mas o Senhor, eles vão consultar Uda, né? Eles vão consultar essa mulher que é usada pelo Senhor e é uma profeta, né? Uma profetisa, na verdade, né? E ela também era alguém de uma vida santa, de uma vida equilibrada. E uma coisa eu aprendi: um profeta, o profeta tem que ter base na Bíblia, porque a resposta que ela dá, ela na verdade vai interpretar as palavras daquele livro que eles encontraram, o livro do Senhor. Ela vai, o conselho que ela vai dar para eles, a revelação que ela vai dar para eles é o que está contido no livro, né? Então, um profeta que não tem base na palavra, um profeta que não tem base nas escrituras, que não tem uma vida de leitura da palavra de Deus, que não se alimenta da palavra, que só vive de movimento, que só vive de conversa, de sonho, e não tem uma vida realmente baseada dentro das escrituras, e o que ele fala não tem base dentro da palavra, ele não gosta da palavra, ele não gosta de estudar a Bíblia, não gosta de nada, ignora tudo isso, né? Está longe de ser um profeta. Essa mensagem não vem de Deus. Porque um dom, uma habilidade dada por Deus, um ministério, não anula a autoridade da palavra de Deus, né? Não pode ser ignorada as escrituras por conta disso. E é bem verdade que há pessoas dessa forma, né? Que por ser usado por Deus muitas vezes não quer nem a Bíblia, não quer nem saber da Bíblia, né? Não, aqui é Deus que me revela, é Deus que me mostra. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela é a autoridade máxima. Ela está acima de tudo, né? O seu dom não é maior do que as escrituras sagradas. O seu serviço para o reino de Deus não é maior do que as escrituras sagradas. Meu ministério não é maior do que a Bíblia sagrada. As escrituras sagradas, ela sempre será uma fonte para nossas vidas. E é a autoridade máxima, porque foi Deus quem falou, foi Deus que inspirou, é a voz dele. Então nada maior do que isso, né? Então a vida o ministério de uma pessoa, ela tem que ter uma base dentro da palavra. Não tem como. Não dá para se firmar e não dá para fazer uma reforma se não for dentro da palavra. A palavra de Deus, a reforma é feita dentro da palavra. E a reparação do tempo, né, renovação do pacto, né, isso foi renovado. A palavra de Deus, né, ela produz um avivamento e não é um avivamento momentâneo. Ele é duradouro, ele é contínuo e ele é transformador. Ele muda vidas, né? Ele na verdade causa esse impacto, mas é um impacto de mudança. Não é impacto de emoções. Não é impacto que você ficou em transe naquele momento, não, e depois não lembra mais nada do que aconteceu. Não, não é esse impacto. Ele é um impacto que te deixa consciente da tua vida, que tu tem que mudar. Esse é que é o avivamento provocado pela palavra de Deus. E ele foi um homem em que levou o povo a esse avivamento, que levou o povo a essa transformação, que na verdade foi inspirado por Deus e que fazia isso dentro da palavra de Deus. Aí por último vem
a celebração da Páscoa, um memorial que tinha sido destruído, né? E estava tudo, na verdade, abandonado, né? Assim como a prioridade que eles davam era a adoração aos outros ídolos, né? E aí o que o rei faz? O rei destrói as memórias que levou o povo a se afastar de Deus, construindo memórias novas. Isso é reforma. E qual foi as memórias novas que ele constrói dentro das escrituras sagradas, né? Somente a palavra de Deus é quem liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade que quando o homem conhece, que quando o homem tem intimidade com ela, porque eu conheci aqui a intimidade, e quando o homem tem intimidade e relacionamento com essas verdades, elas na verdade elas destroem as suas memórias ruins que levou ele a se afastar de Deus, e é construída no seu coração, na sua alma, memórias novas que o aproxima de Deus cada vez mais, né? Então ele faz ali, celebra ali a festa da Páscoa, né? Como diz aqui do capítulo 23, o versículo 21. E o rei ordenou a todo o povo, dizendo: guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente ali não era celebrada uma Páscoa assim, desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos de Judá. Do 25. E antes dele não houve rei como ele, que se voltou ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu poder, segundo a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu poder, espírito, alma e corpo apresentado diante do Senhor. Isso sim é que é uma vida de compromisso com Deus. Não é só o coração que é de Deus, não. É espírito, alma e corpo. Essa é uma relação completa, e Deus nos quer por completo dessa forma. E assim era a vida de Josias. E ele levou o povo a ter uma vida desse jeito também. Propôs essa reforma, tirou as memórias ruins, fez uma limpeza, na verdade, tirou todo o lixo, começou a construção. Construção essa com pessoas boas do seu lado, com pessoas espiritualmente sadias e moralmente também. E essas pessoas renovaram esse pacto, né? Ele trabalhou na renovação desse pacto, trouxe o povo a Deus, e agora, finalizando em grande estilo. Como é que ele finaliza essa obra? Com a celebração. Vem a celebração da Páscoa, que não era praticada há tantos anos, o memorial santo. Lembra do que eu falei? Que ele retirou, destruiu as memórias ruins e levou que fazia o povo se afastar de Deus, e construiu memórias novas, assim eu aprendi. Construiu memórias novas, construiu memórias que fosse fazer o povo a lembrar do Senhor, a estar perto de Deus, porque essas memórias aqui, como da Páscoa, tinham sido abandonadas, né? Tudo isso tinha sido esquecido. Existia, mas existiu num passado bem distante, né? Era como se não existisse. E ele vai fazer o povo voltar a essas práticas que agradam o Senhor. E aqui representa a aliança, né? Então, aprendemos uma coisa aqui. Eu aprendi que não adianta reforma. Não adianta fazer festa sem uma reforma. Não adianta só festejar. Porque aquele avivamento, quando é uma festa sem reforma, aquele avivamento é só nos dias das festas. Aquele avivamento não vai mudar a vida da pessoa no seu cotidiano. Aquele avivamento não vai causar, na verdade, assim, uma repúdia das pessoas pelo pecado. Aquele avivamento que é só momentâneo, ele não traz mudança nenhuma, ele não é transformador. Ele não é duradouro. Porque primeiro não houve um ajuste, não houve uma reforma. Tem que primeiro haver uma limpeza. Tem que tirar aquilo que está velho, né? Jesus fala na sua palavra que ninguém coloca vinho novo em odre velho, porque nem deita remendo novo em pano velho.
Até quem é costureiro, as costureiras sabem disso. As pessoas que trabalham com costura, com tecido, sabem disso. Que a coisa mais ruim que eles acham é fazer remonte. Em pegar pano novo e colocar em roupa velha, fazer remendo. E eles dizem mais, que quando remenda, quando começa a se rasgar, o buraco é maior do que antes. Por quê? Porque foi só uma gambiarra, irmão, né? Porque foi só um ajuste mal feito. Não foi algo que foi lá na raiz do problema e resolveu. Então, fazer festa sem uma reforma espiritual, sem estar sadio espiritualmente, é na verdade uma verdadeira gambiarra. É tentar se enganar e tentar enganar os outros e se enganar com uma falsa religiosidade. Então que Deus e Cristo nos abençoe. Esse foi o conteúdo de hoje da nosso resumo EBD, mas que na verdade eu trouxe procurei trazer a lição aqui por completa e nós meditarmos na palavra do Senhor. E sou muito grato pela vida de todos vocês. Que Deus possa vos abençoar ricamente.